Está começando, estreando o Joga Solto Podcast, um espaço onde o esporte fala mais alto. Já trocar ideia, bater papo sobre o esporte, que é uma ferramenta maravilhosa que mexe com a gente, que transforma vidas, que faz bater mais forte, né, o nosso coração e as nossas emoções. Então, hoje, para entrar de sola, para entrar chutando a porta, eu trouxe aqui um pesado. Talvez pelo nome, né? O João José Viana, talvez por esse nome vocês não vão reconhecer, mas quando eu falo Pipoca, provavelmente vocês vão reconhecer de cara quem é. Tô aqui com o Pipoca. Pipoca, muito obrigado por ter aceito o convite. Valeu demais por estar aqui no Joga Solto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, a gente poder falar um pouquinho de esporte, né? E acho que quando a gente fala de esporte, dessa ferramenta incrível de transformação das pessoas, de vida, de tudo mais, foi o que transformou, um dos pilares que transformou a minha vida, é sempre um prazer para mim. Então, vamos lá, espero que a gente possa ter aqui uma conversa bem gostosa. Perfeito. Cara, e você se desenvolveu um esporte que eu pessoalmente penso que é o esporte mais bonito que existe, em termos de plasticidade, misturado com emoção, um esporte que uma coisa pode mudar em um segundo, em menos de um segundo tudo pode mudar, que é o basquete. Por que o basquete? Como que você começou no esporte, cara? Bom, vamos lá. Para eu poder colocar vocês no porquê que eu entrei no basquetebol em primeiro momento, em Brasília, aqui, isso muito antes de você ter nascido, Brasília era uma cidade que carecia muito de coisas próprias. Nós tínhamos uma identificação muito forte com o Rio de Janeiro, muitas coisas do Rio de Janeiro, principalmente no plano piloto, onde eu cresci. E tudo que acontecia no Rio, depois acabava acontecendo aqui. Então, tipos de brincadeira e tal, época de moleque. E aí, um determinado momento, a gente ou jogava futebol, fazia as brincadeiras de pique-esconde, pique-pega, isso e aquilo. Um dia chegou ali na quadra, a residência dos meus pais fica ali no bloco A da 106 Sul, e entre a 106 Sul e a 107, você ali tem equipamentos ali esportivos. E uma pessoa, um professor de basquetebol, começou a ensinar. Na época a gente não sabia direito o que era, mas o tal do basquetebol. E toda a criançada, que como era novidade, nós fomos lá começar a treinar com ele e ver. E toda segunda, quarta e sexta, ali por volta de 5h30, 6 horas, a gente ia lá praticar o basquetebol. Eu senti, né, me lembro até hoje, a primeira impressão, aquela bola muito mais pesada e maior que a bola de futebol. Então, essa foi foi assim que eu comecei no basquetebol. Depois daí, depois desse primeiro momento, 3 meses, 4 meses, que ele era um professor abnegado, que gostava do basquetebol, de ensinar o esporte à molecada, ele foi deixando de ir, e eu soube que no Elefante Branco tinha basquetebol lá também, que era uma equipezinha que estava treinando basquete lá. Então, em um determinado momento, peguei meu pai e fui lá. Era a equipe do professor Pedro Rodrigues, que estava treinando a equipe do Minas Brasília Tênis Clube. Legal. Treinava lá. Foi lá que eu comecei os primeiros efetivos passos no basquetebol da minha vida, né? Com o professor Pedro Rodrigues ali no Elefante Branco. Legal. A 106, 107 ali, que é onde você morava, uma das primeiras quadras de Brasília, né? Sim, sim. Você teve, num primeiro momento, um pouco antes, você teve a 308 e 108, né? Quadras modelos e tudo mais. Aí pegaram o jeitão, aí depois fizeram então a 107, depois a 106. Então nós estamos aí no início dos anos 60, até um pouco antes, minto, final da década de 50, antes até de inaugurou. Eu acho que aquele prédio
Foi inaugurado em 60, 61. Acho que é mais ou menos daí, essa época. Esse professor, você falou de um primeiro professor que dava aula na quadra. Esse não era o Pedro? Não. Era o Miura ou não? Não era o Miura, não era o Miura, não. Sinceramente, eu já procurei, não consegui nem sequer achar o nome desse professor. É mesmo? Porque ele simplesmente trazia 4, 5 bolas num saco de bola, parava ali, a molecada ia chegando, ele ia ensinando. Driblar, passar, arremessar. Então, a quadra daquela época de basquetebol, o aro ainda estava tudo tranquilo. Hoje, toda vez que o governo coloca ali aro, alguém vai, pendura, quebra, né? Então, é uma coisa triste, mas é o que acontece realmente ali naquela quadra e em outras. O pessoal realmente não consegue manter a estrutura de pé. Perfeito. E você começou a desenvolver o basquete, você foi jogar no Elefante Branco com esse novo treinador, e aí você começou a treinar de uma forma mais séria. Quando que você sentiu que dava para levar isso mais pra frente? Eu nunca parei para pensar. Eu fui jogando, eu fui indo, fui brincando. Começamos no mini, e fomos ali até o Infanto, jogando com o professor Pedro, ali no Elefante Branco. A coisa foi indo, foi fluindo. Eu gostava, era divertido, era no contratempo da escola, né? E era perto da minha casa, ou seja, eu subia a pé e voltava, já estava fazendo amizades, que é um outro grande fator bacana do esporte, né? O que você faz, você carrega os amigos do esporte pro resto da sua vida. Né? Então, não tinha nenhum problema, não tinha um porquê não parar. Eu parei em um determinado momento por conta que eu briguei, quem também me lembra a razão, com o professor Pedro. Aí fui jogar voleibol. É mesmo? Legal. Fui jogar voleibol, ali também, no próprio Elefante Branco, que era um ginásio de multiuso, de diversos esportes. O basquete estava treinando ali num lugar, na outra quadra estava treinando vôlei. Assim foi indo. Depois acabei voltando para o basquetebol, mas o caminhar desse gostar do basquetebol, ou de estar no basquetebol, foi sempre muito tranquilo, sem pensar. Eu vou jogar basquetebol. Não, fui jogando. Nessa época você tinha dimensão do que rolava basquete nacional, Nada. O que era a seleção brasileira, né, mundialmente. Nada. Era para mim, naquele momento, era como se fosse uma brincadeira. Porque hoje o moleque começa a jogar, às vezes ele começa a jogar porque ele viu Curry, o LeBron na TV, verdade, um moleque brasileiro. Você vê um exemplo e quer seguir. Nunca tive isso. É mesmo? Fui começar a ter um primeiro contato, foi em 78, quando eu vi primeira vez a seleção brasileira jogar Mundial das Filipinas. E vi o Marcel fazer uma cesta antes do meio da quadra, que nos deu a medalha de bronze nesse Mundial. Então, foi ali que eu comecei a visualizar. Hoje é muito mais diferente, né? A imagem, o conhecimento, tudo é instantâneo. Não, aquilo ali era gravado ou era uma imagem muito fraca. Né? Tanto é que os jogos, essa disputa foi feita às 7h30 da manhã. Eu tive permissão da diretora do CASEB para poder ir na biblioteca ver na televisão essa final. Então, hoje não, é tudo mais fácil para a criança ter esse espelho, né? Ter esse ídolo. Né? Com certeza. Esse ídolo. Naquele meu momento, era como se fosse uma brincadeira. Quando é que foi a sua primeira convocação para a seleção? Você jogava profissionalmente, você jogou no juvenil, infanto, né? Teve todo esse passo, né? Todo esse passo. Aqui em Brasília, fazer parte do Minas, para depois, no primeiro momento, fui convocado pela seleção de Brasília, né? O treinador foi o Lupércio, se eu não me engano, aí já juvenil. Legal. Tá? Por conta do nosso bom desempenho no Campeonato Brasileiro, aí eu fui ser convocado em 80 pela primeira vez pelo professor Ari Vidal para uma seleção brasileira juvenil,
Ali você já sentia que era seu esporte, que você queria se profissionalizar? Não? Nunca, cara. Tô te falando. Engraçado, outra foi visão. sempre brincadeira, foi sempre muito solto. Nunca parei para falar, pô, agora eu vou ser jogador de basquete. Não. A coisa foi indo, fluindo. E a minha família era tranquila com relação a isso? Aí é que tá. Outro grande ponto para que eu pudesse ter essa tranquilidade foi porque a família sempre me apoiou. Nunca tive um empecilho. Não vai, porque. Não, ó, meu pai me cobrava estudo e falou, ó, bacana, se vira, vai lá jogar. Nunca fizeram nada no sentido que não fosse me apoiar para eu poder jogar. Então, com isso, eu ia brincando, ia jogando, ia aprendendo, ia crescendo no esporte de uma forma bem tranquila. Massa demais. E não dava trabalho na escola e conseguia bater bola tranquilamente? Não, trabalho, nunca fui também nenhum super CDF, mas não dava trabalho. Nunca fui sempre um cara muito obediente na escola. Meus pais não tinham problema comigo, nem com minhas irmãs. A gente sempre nunca repeti de ano, nem nada. Então, assim, até por isso eu acho que fui bem tranquilo essa fase minha inicial do esporte. Aí, quando eu fui convocado à primeira seleção brasileira, eu já ainda estava jogando aqui em Brasília. A coisa só começou a se tornar um pouco mais séria quando já tinha recebido vários convites de vários outros clubes para sair de Brasília. Nunca saí até o momento que o Tênis Clube de São José dos Campos veio sério. Aí mandaram um diretor para conversar com meus pais. Ofereceu, ele vai ficar em casa de família, ele vai estudar no colégio tal, objetivo, que na época era objetivo, né? Ele vai tratar, ele vai fazer isso, ele vai ganhar um determinado salário, que não é nenhuma coisa, mas vai dar para ele se manter plenamente. Todo o mais ele dele, tudo dele, o clube vai cobrir. Está aqui a passagem de ida e está aqui a passagem de volta pela Transbrasil. Se ele não gostar, ele pode voltar imediatamente. Legal. Foi assim que eu fui. A coisa só começou, então, vamos dizer, mais séria, quando a partir do momento eu saí daqui de Brasília para São José dos Campos, São Paulo, e, entre aspas, me tornar um profissional. Legal. E aí você sentia que dava para crescer, se tornar um jogador profissional? Quando você saiu de Brasília, você sentiu algum choque em termos de desempenho? Eu lembro que quando eu era moleque, eu fui jogar um brasileiro, né? Fui jogar um brasileiro, sub-15, e pela seleção de Brasília. E quando eu fui jogar com atletas de outros estados, eu já tinha jogado, mas quando eu peguei as seleções de outros estados, que teoricamente são jogadores talvez mais preparados daqueles estados para jogarem, eu senti um impacto muito grande de ver a molecada que treinava todo dia, que ainda fazia academia todo dia, era um desempenho muito forte, né? Era uma pegada muito, muito forte. Tanto que quando eu voltei para Brasília, eu já não queria mais jogar basquete. Né? Você teve isso? Ou... Eu tive um momento desse, foi em 78, quando nós fomos para os SEBs, Campeonatos Escolares Brasileiros, que eu senti isso. Cara, os caras passavam por cima da gente, dava até medo. Mas depois a gente nós tínhamos uma equipe muito boa, jogadores muito bons aqui em Brasília. Não é à toa que nós fomos campeões brasileiros. Juvenis. Nós tínhamos aqui o Zé Galinha, Amaro, Antônio Carlos, né, Ulisses, Erivaldo, jogadores que naquele momento se tornavam o melhor quinteto do Brasil. Nós fizemos a final do campeonato contra o estado do Rio de Janeiro, com árbitro carioca, e perdemos para o Rio por 5 pontos. Né? Então, e por esse desempenho, que toda a equipe de Brasília mereceria ser chamado para a seleção brasileira, mas aí você tem forças políticas atuando, só convocaram 2, eu e Zé Galinha, para essa primeira seleção. E daí a coisa deslanchou para mim. Né? Legal. Porque eu já, de uma certa maneira, fisicamente eu era diferenciado, né? Não tecnicamente, mas fisicamente sim, saltava muito, corria muito, fazia coisas que os outros não faziam. Então, isso aí foi me impulsionando. E isso foi acontecendo, e as coisas foram acontecendo,
sem ter a necessidade de eu parar para pensar muito, pô, será que eu vou ser jogador de basquetebol? Não, as coisas iam acontecendo. E não tinha tempo para parar para pensar. Ora, eu já estava em São José, já fui convocado para a seleção brasileira, no ano seguinte já era ano olímpico, já fui treinar com os pivôs da seleção olímpica com o Brito Cunha, ou seja, Foi muito rápido. Né? A equipe que eu cheguei já era naquele momento, atual campeão paulista, onde você tinha Nilo, que era armador da seleção brasileira, Marcelo Vido, que era ala da seleção brasileira, você tinha o Biratã, que foi um dos maiores pivôs do Brasil, você tinha Zé Geraldo, ou seja, era equipe de ponta. Então você já foi sendo inserido ali, eu sendo inserido ali como moleque, juvenil ainda, mas o meu treinador já me jogando com as feras da adulta, não dava tempo para parar para pensar. Sim. Você tinha que treinar e fazer acontecer. Não tinha muito tempo para pensar, né? Ó, era jogar. O meu preparador, essa equipe de São José dos Campos, o nosso treinador físico, o preparador físico da equipe, era o professor Pedro de Toledo. Quem era o professor Pedro de Toledo? O preparador físico que levou o João do Pulo à medalha olímpica. Legal. Era ele o treinador do João do Pulo, era o professor Pedro de Toledo, que era o nosso preparador físico. Massa. Então era só gente de ponta, cara. Massa. Não tinha como não dar certo. E, Pipoca, como que era o ambiente de convivência da seleção? Assim, chegando, a molecada, né, vocês foram crescendo juntos, mudou muito ao longo do tempo, né, os atletas, como era isso? Bom, nesse primeiro momento, nessas primeira seleção, segunda seleção, ainda juvenil, ainda aqui em Brasília, coisa de moleque, os moleques querendo se impor um sobre o outro, o ambiente não era dos mais agradáveis. Até porque alguns gostavam de beber, eram situações que hoje seria uma coisa impensável, mas rolava naquela época, sabe? E, então, aquelas coisas bem infantil de fugir da concentração para tomar cerveja, o conhaque, as coisas. E isso não fazia parte do meu mundo, né? Eu nunca tive isso, nem na minha família, nem com meus amigos. Mas, enfim, a partir do momento que eu cheguei na seleção adulta, e aí é uma coisa muito interessante, é porque na seleção adulta, quando eu cheguei, os veteranos já tinham saído, Marquinhos, Fausto, Hélio Rubens, e tinha ficado uma molecada base, Marcelo Vido, Nilo, Oscar e Marcel, que eram jogadores, eram garotos, eram jogadores naquela época, que não comungavam com nenhum tipo de coisa que não fosse treinamento. Então, quando a gente vê, para alguns, aquela loucura do Oscar de treinar 500 arremessos por dia, 1000 arremessos por dia, para você fazer isso, você tem que treinar. E o Oscar é um cara muito influente, e ele tem uma personalidade muito forte que influencia os outros. E, graças a Deus, que influencia para bem. O Oscar ninguém ia bater de frente com o Oscar falando, por exemplo, de bebida, de fazer corpo mole no treinamento, de falar mal do técnico pelas costas, porque ele não deixava. Ele não deixava? Não, e o Oscar, ele é um sujeito assim que o Oscar ele nunca perdeu uma briga numa discussão. Então, ninguém queria discutir com ele, e graças a Deus ele não discutia, porque a influência dele, ele provava por números e por títulos. Então ele ascendia sobre a gente com currículo. Legal. Então, a diferença da água para o vinho entre a seleção juvenil e a seleção adulta está muito baseada no Oscar. Então, treinamento forte, treinamento puxado, nunca desistir, fazer sempre a coisa certa, respeitar a hierarquia. O ambiente que eu, vamos dizer, estava acostumado, porque eu vinha de uma família assim. Né? Uma família muito bem estruturada, né? Que não tinha bebida, não tinha cigarro, não tinha porra nenhuma disso. E lá o mesmo. Então, para mim, eu me sentia muito mais em casa na seleção adulta com adultos do que no juvenil.
Tá? E aí eu pude crescer com esses caras, junto com eles, e aproveitar toda a maré e a forma de jogar que aquela seleção implantou. Muitos dizem que a NBA hoje é uma imagem do que o Brasil fez, por exemplo, em 87 no Pan-Americano, de muitos arremessos de 3 pontos. Hoje todo mundo só sobrevive de 3 pontos. Os pivôs hoje em dia só querem chutar de 3 pontos. Hoje não, faz tempo. Né? Era impensável para a gente naquela época. Mas então isso tudo foi implementado a partir dessa geração de 80 em diante. A gente vai chegar em 87, mas antes eu quero recuperar uma coisa que você até falou aqui em off sobre um tênis que você ganhou. Foi nessa época que você ganhou o tênis? Não, foi antes. Que o Oscar te deu? Foi o Como professor. Foi isso? Não, o professor Pedro Rodrigues, eu jogava com o Pedro no Minas ainda, então 74, 75, 76. Nós não tínhamos aqui condição de ter tênis. No Brasil não tinha nenhum tênis de basquetebol. Tá? Eu comecei a jogar basquetebol com Bamba rainha de futebol de salão, que era o único tênis que tinha do meu número. Entendi. Do meu número. E aí o professor Pedro, que tinha um conhecimento com os pais do Oscar e tudo mais, pediu para o Oscar um tênis. E o Oscar me deu um Converse cano alto, que eu usei até furar a sola. E depois de furar a sola, eu botava jornal dobrado para poder treinar. Aí descobrimos que lá na Rua das Paineiras, em São Paulo, você tinha uma cola, um grude, uma espécie de pasta de dente, vamos dizer assim, só que era de borracha, que você meio que vulcanizava a sola ali e criava uma novinha, uma espécie de sola, que nada mais era que um treinamento. Né? Então, assim... Aí depois eu fui trocar esse tênis quando saiu aqui no Brasil o Topper. Né? O Topper basquetebol, que era uma cor laranja, muito parecido com a cor da bola de basquetebol, com uma bolinha de basquetebol no cano, assim, do lado, assim. Então, a coisa foi fluindo, mas o início foi bem assim mesmo. Legal. Você chegou a jogar com os caras aqui em Brasília ou não? Não. Eu só escutava o Oscar de nome. Né? Só fui conhecer o Oscar mesmo na seleção brasileira. A primeira impressão foi boa? Foi tranquila? Sempre. O Oscar nunca é tranquilo. Você falou que ele era um cara que influenciava positivamente. Sim, assim, sim, isso sim. Mas é o primeiro contato, assim. Não é boa. O Oscar, ele tem um fator ótimo, porque ele te faz treinar, ele exige de você treinamento. Né? Então, você não vai tomar... O cara que joga com o Messi, se o Messi falou, o cara vai ter que pular, né? Cristiano Ronaldo, você tem um ícone do seu lado mandando você correr, você vai correr. Então, não tinha muito problema com ele. Nunca tive nenhum problema com o Oscar. Nem com nenhum dos veteranos. Israel, Marcel, Cadum, Gerson... André, Stoff, eu era o segundo mais novo, eu só perdia para o Rolando. Né? O Rolando tinha alguns meses mais novo que eu. Legal. Então a gente, por sermos os mais novos, tinha que fazer tudo e correr bastante como todo mundo. Nossa. O primeiro título assim que se lembra que foi marcante com a seleção brasileira? O primeiro título marcante... ainda foi na seleção juvenil. Porque foi a medalha de bronze do Mundial Juvenil. Né? O Brasil tinha sido medalha de prata no primeiro Mundial. O segundo Mundial eu fui, e fomos medalha de bronze. Né? E aí, na sequência, já na seleção adulta, teve as primeiras medalhas que foi sul-americanas, né? Sul-americano. Né? A nossa passagem aí 80 e... Isso foi... A primeira medalha, então, como eu disse, foi em 83. Nossa. 84 eu não joguei, porque foi a Olimpíada. 85 eu entrei para a seleção brasileira. 85, 86, medalhas de campeonato sul-americano.
né? Em 87 foi quando ganhamos a medalha... Não, calma. 86, quarto lugar no Mundial da Espanha. Legal. Então você vê que a equipe já estava encorpando. Sim. Em 86, Mundial da Espanha. Em 87, medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis. Aí, na sequência, conseguimos a vaga, ganhamos o pré-olímpico e ganhamos a vaga para a Olimpíada de Seul, que foi minha primeira Olimpíada, e medalha de quinto lugar na Olimpíada. Quinto lugar na Olimpíada. Pesado. Isso foi em 88. 89, de novo, o mesmo replay, medalha de ouro sul-americana. Aí em 90 fomos... Não, em 91 fomos... 90 fomos... Foi o Mundial, foi o meu segundo Mundial, foi o Mundial da Argentina, com o Hélio Rubens. Aí não era mais, não foi com o Hélio Vidal, foi com o Hélio Rubens. Então, assim, foi uma sequência muito boa de apresentações da seleção brasileira, que hoje nem de longe a gente chega perto. Pois é, eu tava vendo o jogo de 87 e foi até legal que você deve, óbvio que você lembra, né? Eu acho que a molecada de hoje não tem dimensão do que foi aquele título, né, de 87. Mas isso não é só... Isso é uma característica do brasileiro. Uhum. O brasileiro não presta atenção na sua própria história. Uhum. Não é só no esporte, né? Não é só no esporte. Veja as bobagens que a gente faz. Uhum. Quer dizer, você sabe que determinado candidato ele já tem toda uma vida pregressa, errada, metido com polícia, corrupção, e mesmo assim o cara faz uma carinha de bonzinho, você vai e vota nele. O esporte a gente não olha para a nossa história. A gente não aprende com os nossos erros. Né? Já pouco antes a gente estava conversando sobre futebol. Né? Eu vou trazer tal jogador, porque... Né? Determinado jogador que já está em final de carreira, mas eu vou dar rios de dinheiro para ele, porque ele foi o tal, isso e aquilo. E aí você olha na história do seu time, quantas vezes ele fez isso e quantas vezes deu errado. Né? E a equipe quer fazer de novo isso. Né? Então, nada contra veteranos, não é nada disso, gente, não é nada disso. Mas são algumas atitudes e alguns determinados jogadores que você sabe que vai dar errado e dá errado. Né? Então, enfim, eu vejo isso muito, eu estive vendo, e aí fugindo um pouquinho do assunto, sem querer entrar em polêmica, mas você vê, por exemplo, eu estive vendo esse dia no Fantástico, de uma mulher, né, não vou citar nome, que ficou 20 e tantos anos com o marido, que recorrentemente ele batia nela e ela pedia, entrava com o negócio e ela cedia e voltava com o cara. Sabe? São erros. Quer dizer, a história não ensinou, demorou ela aprender que aquele cara era uma ameaça, né? Sim. Então, uma carinha bonita, um pedido de desculpa, e a pessoa cede e volta atrás. Sim. Nós brasileiros parece que a gente tem memória curta, né? Muito curta. Mas não é pouco curta, não, é muito curta. E aí voltamos a essa questão de 87. Lógico, a garotada não acompanha, não sabe o que aconteceu. Eu vi o jogo. E, desculpa te interromper, e é muito legal assistir aquilo. Você arrepia, eu fico imaginando como é que foi chegar no ginásio, como é que foi a sensação de, vou pegar os caras, pegar os Estados Unidos na casa deles. Vocês tinham esperança de que dava para... Não, a história do Pan-Americano, ela vem daquilo que nós conversamos anteriormente. O professor Ari Vidal é um cara que sabe trabalhar muito bem a equipe dentro da quadra, mas ele não manjava nada de preparo físico. Ele colocou a gente com o professor, entregou a gente para o professor Valdir Barbante, doutor da USP, excelente, decatleta brasileiro, olímpico, excelente preparador físico, explicou para ele o que ele queria e ele nos botou em ponta de bala antes do campeonato. Para você ter uma ideia, nós fizemos o último treinamento antes do embarque, no dia do embarque para Indianápolis, nós fizemos um fartlek no bosque, subindo e descendo o bosque da USP,
por mais de 1 hora. Correndo. Para chegar tinindo. Cara, e assim, então nós tínhamos muito gás. Porque o nosso objetivo lá era ir para a final. Ponto. Esse era o objetivo do Brasil. O jogo, nós fomos jogando, jogos duríssimos, jogar contra Ilhas Virgens, Canadá, jogo duro com o Canadá, até chegar à semifinal, que foi o jogo mais difícil, que ninguém sabe disso, eu vivo dizendo isso, o jogo mais difícil não foi contra os americanos, foi contra o México na semifinal. Porque o México tinha o mesmo padrão de jogo nosso. Pouca defesa, muito ataque, muito arremesso de 3. E houve aí 2, 3 prorrogações contra o México até a gente conseguir ganhar. Então, quando nós chegamos na final, nós chegamos leve, com o sentimento de dever cumprido. Pois iríamos jogar com os donos da casa, que não precisamos dizer quem são, né? Os americanos são o berço do basquetebol mundial. Beleza, vamos lá cumprir o nosso papel, sem nenhum peso nas costas, sem nenhum peso nos ombros. Ali nós estávamos de franco atirador, o que viesse, qualquer coisa, era lucro, por quê? Porque nós conseguimos o nosso objetivo, que era chegar na final. Legal. Ponto. E aí as coisas foram, os astros, as coisas foram conspirando a favor, somado à incompetência do treinador americano, que não viu o nosso jogo contra, acredito que ele não tenha estudado, talvez pela soberba, não viu os jogos do Brasil, porque se ele soubesse, ele saberia muito bem como acabar com o Brasil. Ele não estudou, deixou nossos arremessadores livres. Então, assim, essa conjunção de fatores aí levou a gente à vitória. Legal. Eu estava vendo o jogo, é a primeira vez que você entra e aí você tem uma falta, você também no ataque faz um movimento, cava uma falta, bate 2 lances livres, faz os pontinhos. Como é que foi a sensação de entrar na quadra ali? É muito bom, porque eu era o reserva do Gerson, né? Sempre enquanto o Gerson estava jogando, eu era a reserva dele. E quando você entra sem peso no ombro, sabendo o que tem que fazer, né? A gente tinha as nossas jogadas, nós sabíamos como deveríamos jogar e como sempre jogamos, né? Foi só fazer o mesmo, lógico, sabedor. Você estava jogando ali contra David Robinson, né? Danny Manning, né? O Marjorie, jogadores já consagrados nas universidades. Né? O David Robinson, se eu não me engano, ia ser o número 1 do draft. Pô, sou jogador casca grossa, sim, juvenil, mas casca grossa. Que não ia ser nenhum bolinho, mas as coisas foram acontecendo. E aí, quando eu falo de conjunção de fatores, foi porque nós estávamos jogando com meninos universitários que tinham uma maneira de jogar. Quem estudar um pouquinho a maneira de jogar dos americanos, sabe que eles chegam no ataque, mexe. Eram 40, se eu não me engano, no universitário são 40 segundos, 45 segundos, né? Em vez de 24. É diferente. Totalmente diferente. Naquela época eram 2 tempos de 20, sim, e não 4 tempos de 10, como era nos Estados Unidos. São detalhes que as pessoas não observam. Então, quando você chega para jogar contra o universitário americano, isso é uma característica deles, é mexer bola para lá, para cá, a bola entra, sai, vai para dentro, vai para fora, pá, até chegar a um determinado momento chutar. Certo? Perfeito. O que nós fizemos? Quando o jogo estava já no segundo tempo, o Marcel e o Oscar vinham marcando seus jogadores. O armador, quando ele chegava na cabeça ali, vamos começar a jogada. No primeiro passe, o Oscar já dava 2 passos para trás e falava pro cara, chuta, você tá livre, chuta. Pô, o que é uma jogada no basquetebol? São movimentos onde os jogadores vão rodar daqui para lá, para que em determinado momento um jogador fique livre para efetuar o arremesso para a cesta. Perfeito. Agora,
Se no primeiro movimento, na primeira largada de bola do armador, o armador ainda está indo para o outro lado fazer jogada, o cara já está livre, ele é obrigado a chutar. Obrigado a chutar e fora do momento psicológico dele correto. Chutava, errava bico, pegava o contra-ataque, a gente ia lá e fazia. Aí voltava de novo. Aí o armador do lado ficava bravo com ele que ele fez uma bobagem, passava a bola para o outro lado. Do outro lado estava o Marcel, marcando. E o Marcel dava 2, 3 passos pro cara e falava em inglês lá pro cara, vamos, arremessa, você tá livre, vamos. Aí o cara pipocava, arremessava, bico, contra-ataque do Brasil, e assim a coisa foi Isso indo. foi a orientação do Ari? Não. Orientação do Oscar e do Marcel. Ali dentro da quadra se resolvendo. Né? Porque eles perceberam que os meninos, por serem meninos, você jogava a bomba para ele, falava, você tá livre, arremessa. Se você não arremessar, eu vou arremessar lá e vou meter bola, vai. Aí o moleque tentava bater para dentro, sabe, para se forçar a ser marcado. Sim. Porque não estava com medo de chutar, porque ele estava livre. Quando você está livre, você tem que chutar. Né? Você tem que arremessar. Então, são detalhezinhos que fizeram toda a diferença no jogo. Legal. Quando eles viram, eles estavam já 10 pontos atrás. Eles chegaram no início do segundo tempo, eles chegaram a abrir 21, 22 pontos, 23 pontos. Aí depois a gente foi tirando. Quando deu 10 minutos, 9 minutos, para ser mais preciso, empatamos. Com 11 minutos, faltando 8, 7 minutos, nós passamos e começamos a abrir. Porra, e aí os jogadores olhavam para o banco, o técnico atônito, sem saber o que fazer. E a coisa foi indo, a gente foi indo, esperando o tempo diminuir. Eu não acreditava, olhava para o tempo, não, daqui a pouco eles vão virar, né? Mas a coisa foi indo, até que falei, agora não tem mais jeito de buscar. Ganhamos. 120 a 115. E aí? E aí tô com a medalha lá em casa até hoje. Fera demais. Muita gente diz que essa vitória do Brasil sobre os Estados Unidos foi determinante para que o Dream Team acontecesse. Sim, e foi verdade. Em que sentido, assim, o que você acha? Porque até então, se você pegar a história do basquetebol, os Estados Unidos, lá no começo, e você já tinha a própria NBA, a NBA, antes tinha a CBA, você tinha 2 ligas e tal. E a FIBA, a Federação Internacional de Basquetebol, e até pela coisa da Olimpíada e tudo mais, se prezava pelo não profissionalismo. Não podia ir atletas profissionais. Tinha que ser tudo amador, fair play e tudo mais. Isso lá no começo. Os Estados Unidos enviavam, então, por isso, eles enviavam equipes de fábrica. Jogadores de fábrica. A equipe da Ford, da General Motors, eles vão representar os Estados Unidos nas competições. Aí foi indo. Só que o basquetebol foi evoluindo no mundo, o resto do mundo as equipes de fábrica não conseguiam mais vencer as outras equipes. Aí eles começaram então a mandar universitários, porque até a universidade, o universitário não pode receber 1 centavo. É proibido por lei. E lá a lei funciona. Então, eles são tidos amadores. Então, durante muito tempo, se enviou as equipes universitárias para defender os Estados Unidos, e eles, com todo o cabedal deles, ganhavam fácil. E a coisa foi mudando. O resto do mundo começou o quê? A enviar estudantes, o que todo mundo faz hoje em dia, já fazia naquela época. O garoto que tivesse condições de estudar nos Estados Unidos. Só que ele não era americano. E ele, como um determinado momento, ele voltava. Ele, transmitia para cá os conhecimentos dele. A coisa foi indo. O treinador ia lá e voltava. Em 87, os americanos, depois de perderem em casa para o brasileiro, eles fizeram uma reclamação formal no Comitê Olímpico Internacional. Por que o Brasil pode jogar com o Oscar? E aí eles mostravam o vídeo
documentos mostrando por que o Oscar pode jogar. O Oscar é profissional e nós não podemos. E do início das Olimpíadas modernas até aquele determinado momento, todo mundo sabia que os alemães orientais e os soviéticos, todos eles eram profissionais do exército dos seus países, todos eles eram profissionais. E os demais esportes também, todo mundo era profissional. Né? Os ciclistas, Armstrong, por exemplo, ganhou rios de dinheiro. E os Estados Unidos não pode jogar com seus jogadores profissionais. Por quê? E foi botando o Comitê Olímpico. Aí também tiveram uma sacada bacana. Pô, então na Olimpíada de Barcelona, por exemplo, vamos permitir aí antes, 2, 3 anos, deixaram. Só que ninguém previu o Dream Team. Se vocês viram, quem viu aí o The Last Dance, que está na Netflix do Jordan, está ali contando como é que surgiu o Dream Team. Sim, muito bom, inclusive. Né? Então, assim, o Dream Team surgiu dessa questão que realmente o Comitê Olímpico se viu forçado a aceitar o profissionalismo do basquetebol. E liberou, então, que eles pudessem levar profissionais. E esses profissionais foram. E aí tem toda a história daquele boom, daquele momento fantástico do Chicago, o treinador lá chamar todo mundo, os amigos do Jordan, menos o Isaiah, aquele rolo todo que todo mundo viu no filme, e que culmina de realmente eles formarem o melhor time do mundo de todos os tempos. Que foi aquele Dream Team, não o que a turma continua dizendo Dream Team, mas aquele time, com o Michael Jordan, só faltou realmente o Isaiah Thomas. Aí ia ser fantástico. Você jogou contra esse time? Joguei. Sim. Eu joguei. joguei. E assim, é inimaginável você estar dentro da sua quadra com todos os seus ídolos em 28/15 ali, você jogando basquetebol com eles, cara. Porque ali já era outra acessibilidade já, né? Muito diferente quando você começou, que não tinha esse negócio de você conhecer quem tá jogando. Não, ali a gente já tinha uma noção. Pô, o time titular, você tinha Karl Malone, você tinha Patrick Ewing, você tinha Michael Jordan, você tinha Larry Bird e você tinha Magic Johnson. Armando... Cara... Parecia brincadeira, né? Pô, parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Então, e nós fomos a equipe que perdemos de menos deles, 27 pontos. Então, você vê o momento que nós estávamos, cara. Desculpa perguntar, assim, como é que... Você jogou com o Jordan, inclusive você postou uma foto no seu Instagram, você num lance, né, junto com o Jordan, né? Não sei se você ali foi tentar dar um toco, uma jogada. Como é que era esse cara, assim, na quadra? Você que viu de perto... É muito diferente, muito diferenciado, melhor dizendo. Sim. Muito... Você tem pontos fora da curva, da mais alta curva. Nós estamos falando de NBA, nós estamos falando ali de Karl Malone, de Patrick Ewing, de Larry Bird, de Magic Johnson. Mas você pega o Michael Jordan, ele é acima desses caras. Num patamar que só Oscar Robertson chegou, num patamar que só aquele pivô... Abdul-Jabbar, o outro do Boston, que fez 100 pontos. Bill Russell está nesse patamar do Michael Jordan. O que vai entrar esse garoto aí, Steph Curry, que ele é um absurdo, é um garoto fora da curva. Daqui a pouco ele vai chegar lá. Você tem aí, eu não sei, não diria, mas é um cara que a gente pode pensar e discutir muito bem sobre o LeBron James, que realmente ele é um cara fisicamente, tecnicamente também, outro cara fora da curva. São jogadores que você fala, eu tive a oportunidade de estar na mesma quadra com esses caras, né? Realmente o cara, ele era diferente. Para você ter uma ideia, quando eu entrei, como eu falei sempre, né? Eu sou a reserva do Gerson, ali quando dava 5, 6 minutos, o professor sempre trocava, sempre me botava em quadra.
Eu estava ali esperando a hora de entrar na quadra e pensando, vendo o jogo ali. Eu falei, meu Deus, se eu trombar, se eu bater no Michael Jordan ou machucar o Michael Jordan, que era o jogador mais fantástico do mundo naquele momento, todo mundo no ginásio estava para vê-lo ali, eu não saio vivo dessa quadra. Né? Eu pensava comigo, eu juro por Deus que passou isso na minha cabeça. E aí, o começo do jogo, você entra, né? Essas feras tudo na quadra, fala, pô, não quero machucar ninguém e tal. Mas o basquetebol é bom por causa disso, né, cara? Você toma a primeira cotovelada, o primeiro encontrão, a ficha cai, você fala, meu, quer saber você que entra, se foda todo mundo, vamos jogar, que é homem contra homem, 5 contra 5. Se ele se machucar, o problema é dele. Assim como se for eu, o problema é meu. Então, bola pra frente. E aí o jogo sai rolando legal. Mas aquele primeiro momento, você fala, tô na quadra com o Michael Jordan. Fera demais. É muito bacana, foi muito show. Cara, e você, poxa, jogou no time da NBA, você entrou na quadra, no time da NBA, inclusive recentemente você, poxa, teve a sua camisa recuperada, né? Porque você só guardou a camisa do treino. Cara, e aí? Jogar pelo Dallas Mavericks, como foi essa experiência? Sonho realizado. Como que você chegou lá, né? Aí é que tá. Foi tudo através de treinamento meu, dedicação minha. Eu nunca tive agente. Então, assim, por desempenho meu na seleção. Esse desempenho, depois, o olheiro do Dallas, que me viu jogando no Goodwill Games de Seattle, numa atuação contra os americanos, muito boa, ele falou pro treinador, falou, então manda esse garoto vir treinar aqui comigo. Esse garoto não, porque eu tinha 27 anos. 27 anos. Eu não era garoto. Tá? Os garotos hoje chegam com 18, 19, 20 anos ali. Sim. Cheguei com 27. E aí fiz o treinamento, tal. Passei uma... Né? Os caras me ligaram, conversei com o meu treinador no Brasil, falei, não, vai lá, pô. A NBA tá te chamando, você acha que eu vou te segurar? Aí fui lá. Nesse primeiro ano não rolou nada, falei, beleza, obrigado, show de bola, foi ótimo vir aqui treinar com os caras. No segundo ano me ligaram de novo, vem pra cá, queremos você aqui treinando com a gente. E aí eu voltei pra lá e fiquei na equipe. Legal. Fiquei na equipe, e aí a equipe, e aí são circunstâncias também que acontecem para bem e para mal. O meu primeiro jogo foi em San Antonio, contra o San Antonio Spurs. E o segundo jogo foi contra os Lakers no Dallas, lá em Dallas. Legal. Ali eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo, o Magic Johnson não apareceu no jogo. Lá, quando eu estava lá em Chicago, quando nós estávamos lá em Chicago, jogando contra o Chicago, estourou a bomba na CNN que o Magic estava com AIDS, e aí foi aquela celeuma, todo mundo falando. Os jogadores discutindo se queriam ou não entrar com ele dentro de quadra. Aí o treinador chamou todo mundo para conversar sobre a situação. Caraca, e você estava lá nesse momento. Que louco. Estava lá nesse momento, né, vendo ali a história sendo contada ali. O nosso time tinha tido um problema com drogas. O nosso melhor jogador, Roy Tarpley, ele foi pego com drogas pesadas, cocaína. Ele era usuário, tudo, mas ele era um talento absurdo. Pra você ter uma ideia, ele era All-Star Player. Perfeito. Né? Legal. E o time tinha sido criado ao redor dele. A minha equipe era uma equipe velha. Alex English, James Donaldson, Rolando Blackman. Eram jogadores todos já veteranos, 30 e tantos anos. E a equipe implodiu por conta disso. Entendi. Esse ano, inclusive, que eu estive lá, foi o pior ano da franquia. A pior colocação da franquia. Caramba. Então foi um ano triste. E por conta disso tudo, eu jogando, eu tinha meu potencial, estava treinando e tal, mas, como eu não tinha agente, não tinha nada que lutasse por mim, alguns jogadores americanos queriam um outro americano lá, que eles eram mais parceiros e tal. A janela ainda estava aberta, de uma certa maneira, eles fizeram a cabeça do treinador que acabou me trocando, me mandando embora, tal, me liberando e tal. Mas assim,
eu tenho para mim que é uma coisa... Foi um sonho de atleta, de todo atleta. Se você fala de jogador de futebol, eles querem entrar na Champions. Jogando por um time na Champions. Sim. Pô, no basquetebol, idem, cara. Eu queria estar na NBA e fui para a NBA. Sem agente, sem nada, com 28 anos. Então, para mim, é um orgulho muito grande. Muito grande. É um ponto que eu preservo com muito carinho na carreira do Pipoca. Né? Porque Pipoca são duas entidades. Né? O João José, professor, que sou eu hoje, que tem que tomar conta da história do Pipoca. Tá? Legal. Tá? Eu não jogo mais basquete, eu não faço pelada. Tá? Quando eu venho discutir, quando eu venho falar de basquetebol, eu me incorporo de novo do Pipoca para defender o legado dele. Legal. Então, eu tenho um prazer enorme de falar sobre isso. Fiquei muito orgulhoso, mas muito orgulhoso de ter sido lembrado dos 75 anos da franquia, pela minha própria equipe. Pô, isso foi sensacional, né? Porra, e por ter sido homenageado de uma certa maneira com a Globo, o que a Globo fez, cara. A Globo foi atrás, editou o vídeo, foi atrás de imagem, foi lá falar com a CNN lá, qual das empresas, das várias televisões daquela época que gravaram o jogo, que tem o jogo gravado, editaram. Então, assim, me fizeram uma surpresa, me fizeram aquela caixa maravilhosa. Pô, um carinho enorme pela Globo, cara. Por cuidar desse momento, me fazer essa homenagem. E, pô, então, assim, foi muito legal, foi muito bacana. Pô, realmente a matéria ficou muito fera. Muito fera. Passou esses dias agora no Globo Comunidade. Isso, foi muito bacana, cara. Fiquei muito feliz. Muito legal. E o vídeo, assim, você jogando na quadra, é muito legal. Enfim, a cesta que você faz é uma tiração de onda, cara. Jogando pelo Dallas, é muito legal. Cara, e depois você volta pro Brasil e... Como foi essa caminhada aqui no Brasil como atleta? Então, campeão sul-americano, campeão brasileiro, ganhou um monte de coisa aqui. Aí eu voltei, né, com toda aquela história, né, 80, 81, perdão, 90, 91 e tal. E a vida foi seguindo nas equipes, né, Monte Líbano, fomos vice-campeão mundial pelo Monte Líbano, Sírio. Aí a vida foi seguindo em outras equipes, títulos brasileiros, títulos paulistas, títulos carioca quando eu passei pelo Flamengo. Né? A vida foi seguindo o seu fluxo normal como atleta profissional. E assim, cara, eu me sinto muito orgulhoso. Joguei até quando quis, não foi quando quiseram. Eu quis, eu parei quando eu quis. Isso é bom. Né? Em determinado momento da minha cabeça, que a minha cabeça já não me permitia mais o sofrimento do treinamento, as dores. Quando eu percebi que o nome Pipoca já não estava sendo respeitado pelos meus próprios colegas, meus treinadores ali aqui em Brasília, né, na equipe que eu estava, não pelos colegas, não pelos atletas, eu senti que aquele era o momento de parar realmente, ou eu já não conseguia pular tão alto, ou seja, a garotada já estava tomando espaço. Sim. E aí eu estava me sentindo ali um veterano, ocupando um espaço aos trancos e barrancos, porque qual é o problema do veterano? Ele não consegue mais correr com o garoto, ele começa a falar muito. E aí eu já estava percebendo que eu estava falando muito, falando com o juiz, gritando, brigando, falando mais, jogando mais com a boca do que com o físico. Pô, cara, tá começando a querer passar vergonha. Aí eu parei. Legal. E parou aqui em Brasília? Parei aqui em Brasília, na sequência já assumi a carreira de professor universitário. Legal. Então a vida que está seguindo, cara. Agora já é outro momento, quero fazer o meu doutorado, ir bem nessa parte. Nós estamos aí com uma startup também sendo desenvolvida aí, que é atleta graduado, que é para fazer a inserção de atletas, né, dos praticantes de esporte nas universidades, porque esse é outro grande problema do brasileiro, grande problema do praticante, que é o pouco estudo. Né? Então, levar a educação para... Né? Porque eu acredito que antes mesmo, né, a gente estava brincando, e eu falei lá no início, né, que você mesmo falou que a educação, o esporte é um dos pilares, é um dos fatores que contribui, mas acho que o principal fator de mudança social chama-se educação. Educação. Se a gente não tiver isso como prioridade zero,
neste nosso país, a gente nunca vai sair desse patamar que nós estamos. Nesse lamaçal de corrupção que nós estamos. O brasileiro precisa de educação. Pura e simplesmente de educação, e é muito, é para todos, para que a gente possamos dar um passo adiante disso aí. Tá? As grandes nações só viraram grandes nações por causa de educação. Não é por causa não é por causa de exército na rua, não. É educação. A educação transforma as pessoas. E a moleque que gosta de esporte, a menina que gosta de esporte, não depositar toda a sua vida só no esporte. Não, né? Porque o esporte... Não dá para depender só disso. Exato. O esporte que vai te dar dinheiro Sim. é um funil, gente. Entra 500, Justamente. cai 1, 2 ali no final daquele funil. E os outros 498? Eles têm que virar bons cidadãos. Perfeito. E para isso precisa de educação. Perfeito. Então a educação tem que ser prioridade zero para todo mundo, para esse país, para todo mundo. Inclusive para o esportista. Né? O esportista precisa entender, para ele entender do jogo, para ele entender das táticas, para ele poder dialogar com profissionais de outros países, com outras línguas, ele precisa estudar. Perfeito. Tá? Ele precisa estudar, ele precisa entender o corpo dele, ele precisa entender o treinamento, para que tal coisa. Por que você está fazendo corrida aeróbica e não fazendo corrida anaeróbica? Não sei, professor. Ele tem que entender. Certo? Sim. Então, é isso. Legal, bom demais. Pipoca, para fechar, eu vou trazer um quadrinho aqui para você que a gente chama de Sem Migué e que vou trazer uma afirmação aqui e você diz se você concorda, discorda, se você bota fé, não bota fé. Vamos lá. E aí você diz aí, o que você acha? Vamos lá, primeira. Jordan GOAT, maior de todos os tempos. Um dos. Concordo que ele é um dos. Legal. Já tomou muita bola de 3 do Oscar na cara? Muito, sim. Já deu muito toco no Oscar também? Poucos. Muito pouco. Acho que eu conto nos dedos de uma mão. É mesmo? Legal. Pipoca destruiria David Robson no post, ali no garrafão. Não, sem chance. O Almirante é Almirante. Tá puxado, né? Tomou uns goró depois da final de 87. Não, segurou a onda. Não. Sempre sóbrio. Pé no Cara, chão. Meu, até hoje, se eu tomar o máximo que eu consigo, olha que eu já estou veteranado há muito tempo, eu consigo tomar uma cerveja long neck. Legal. Imagina naquela época. Ah, tá certo. Certíssimo. Agora você tem que escolher uma opção ou outra. Vou dar 2 opções, aí você diz aí. Tá. Domingão, pelada ou churrasco com família? Churrasco com família. Pelé ou Garrincha? Pelé. Lakers ou Celtics? Rapaz, eu gosto tanto dos dois, cara. Mas eu vou fugir do lugar comum, Celtics. Legal. Legal. Brasília ou Flamengo? Brasília, pô. Você jogou pelos dois, mas Brasília. Pô, eu sou Flamengo, Brasília. Eu sou natural daqui, pô. Brasília. Legal demais. Pipoca, e pra fechar, eu queria pedir pra você, se você tiver uma indicação, pode ser de filme, livro, série, algum perfil que você gosta de seguir ou um vídeo específico, diga lá. Eu gosto muito de um filme que eu acho que todo atleta deveria ver, de todos os esportes. Coach Carter. Coach Carter, massa demais. Esse Coach filme é fera. Carter, entendeu? Para ele entender certas nuances de um esporte coletivo, mas que pode ser levado inclusive para o esporte individual. Legal. Tá? Então assistam Coach Carter. Massa. Eu não sigo muitas, quer dizer, eu sigo no Instagram, eu sigo muita gente, né? Mas eu sigo muito, uma coisa que eu curto muito, que é o perfil de ensinamento das lutas, da luta, que agora me foge o nome, do Bruce Lee, que não é o Kung Fu, é outro nome lá. E eu curto muito aqueles vídeos daqueles mestres ensinando, né, determinados movimentos, que são movimentos bem básicos e interessantes de se fazer com as mãos, o trabalho com os pés, o posicionamento. Legal. Cara, é uma coisa de uma vida, né? O treinamento. Nós estamos falando aqui do Miura, eu tive o privilégio,
de estar com o Miura numa troca de faixa de um colega meu, Legal. há pouco mais de 20, 30 dias atrás, ali, e ver outros grandes mestres, senseis ali, juntos. Mas a figura do Miura, ela, para nós de Brasília, eu acho que é isso que a gente fala de história, de não olhar para trás. E quem são os caras precursores dos esportes em Brasília? Perfeito. Onde tem um museu do esporte de Brasília? Tá, sabe? Você tem aqui Joaquim Cruz, você tem Nelson Piquet, tá? Você tem o Pipoca, você tem Carmen de Oliveira, você tem a senadora Leila Barros, você tem a Ricarda, você tem... Não tem uma referência a esses grandes atletas. Qualquer cidadezinha mixineca dos Estados Unidos tem um museu da cidade. O orgulho da cidade deles, da história deles. Tem o Bruno Schmidt, que foi campeão olímpico no vôlei. Tem esse garoto, Bruno, muito bem dito. É mais recente, né? Sim. Mas dá pra ver que tanto a gente tem uma história que vem desaguar no momento atual, né? Com novos talentos. Com novos talentos. Você tem o garoto da marcha atlética, da marcha, que é um fenômeno mundial. Tudo aqui em Brasília. Não tem um lugar que a gente possa, sabe, ter referência dessa galera, conhecer a nossa história de diversos esportes. Porra, que eles se tornaram referências, ou que podem vir se tornar, levar garotada da escola. Legal. Não tem, cara. Oh, meu Deus do céu. Educação, meu povo, educação. Com certeza. Enquanto isso, a gente faz o que a gente pode aqui. Isso a gente faz o que pode. Traz gente desse tamanho aqui, realmente pouco, Pipoca. Te agradecer imensamente. É isso, cara. João, prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceito o convite. Valeu demais. E se quiser deixar um último recado, né, pro pessoal aí. O último recado é para aqueles que já são atletas, treinar e estudar. Para aqueles que não são atletas, treinar e estudar. Perfeito. Pipoca, muito obrigado. Obrigado mesmo pela presença. Foi um prazer receber você aqui. Valeu. Nossa, Pessoal, esse foi o Joga Solto. Muito obrigado se você escutou até aqui. Se você curtiu, compartilha em todas as suas redes sociais, com sua mãe, seu pai, seu vizinho, todo mundo que você conhece. Muito, muito obrigado por ter escutado. Um forte abraço. Valeu demais. É nóis.